Olá, queridos alunos, queridas alunas, que a paz que excede a todo entendimento humano repouse agora sobre você, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim. E é sempre uma alegria poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com você e aprendermos juntos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula do nível Expert. Estamos aprendendo sobre o livro do Apocalipse e hoje vamos estudar os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. O tema da nossa aula de hoje é a igreja arrebatada e a igreja glorificada. Aula de número 63, Apocalipse, parte 3. Espero que você esteja gostando dessas aulas sobre o Apocalipse. São aulas muito profundas, aulas com muita revelação, com muita sabedoria para a nossa vida. Mas como eu sempre gosto de fazer, eu quero orar com você agora, pedindo ao Espírito Santo para que venha nos capacitar, nos ensinar, porque sem Ele nós nada somos. Precisamos da ajuda dEle para conseguirmos caminhar no conhecimento e no crescimento da palavra de Deus. Então agora vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, Deus santo, eu quero te glorificar pela oportunidade de poder ensinar a Tua palavra para pessoas de tantos lugares diferentes, onde quer que esta pessoa esteja me assistindo agora, eu abençoo a vida dela em nome do Senhor Jesus. E eu te peço que o mesmo Espírito Santo que capacitou os escritores da Bíblia Sagrada, que esse mesmo Espírito Santo agora me capacite para ensinar a Tua palavra para estas pessoas e que também esse mesmo Espírito Santo capacite esta pessoa para compreender os mistérios, para entender a revelação da Tua palavra. Se revele a nós, ó Deus, através desta aula, abençoe a cada pessoa onde quer que estejam, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém, diga graças a Deus, diga amém. Queridos, nós vamos ministrar essa aula para você através da aula digital. Eu estou com a aula aqui digital, ou seja, ela está aqui na tela do meu computador e você pode também fazer da mesma forma. Você pode usar a aula impressa ou pode usar a aula nesse formato aqui no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet. Se você quiser a aula do formato digital, como eu tenho aqui, você manda uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo na tela e solicite a aula pelo número, aula 63, nível Master, módulo 4, a Igreja Arrebatada e a Igreja Glorificada. Aí você vai receber gratuitamente no seu WhatsApp. Se você optar pela aula impressa, então você vem pessoalmente até uma de nossas unidades de ensino, até uma de nossas igrejas, solicite a aula e nós iremos entregar a você gratuitamente. Vou pedir encarecidamente a você que me assiste aqui pelo meu canal do YouTube, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e sempre, toda aula que você assistir por aqui, clica no gostei, porque isso me ajuda bastante a crescer dentro desta plataforma. Eu quero começar agora a aula com vocês, abrindo a palavra de Deus, obviamente no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, a palavra do Senhor diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Vendo aqui a apostila, vamos lá?
Continuando o ensino acerca do livro do Apocalipse, veremos nesta aula os capítulos 4 e 5. Os capítulos 4 e 5 são o centro do livro do Apocalipse. No capítulo 4, Deus está no seu trono. No capítulo 5, Cristo está no trono de Deus. Não é a igreja invisível o centro do livro, tampouco o é a igreja visível do primeiro século, nem a luta cósmica entre o bem e o mal. Esses entes, bem como os diversos episódios portentosos que o livro descreve, são todos decorrência de um Deus onipotente tomar assento em um trono, de onde revela sua glória, sua justiça e sua bondade. Em Lucas capítulo 20, versículo 30, e também em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Jesus fez uma promessa aos seus discípulos e também aos seus seguidores de uma forma geral. Ele prometeu que quando o seu reino fosse implantado definitivamente, eles se juntariam a ele em tronos para o exercício de duas atividades. A primeira atividade, o julgamento dos pecadores, e a segunda atividade, o julgamento dos anjos caídos. Segunda, a eterna administração do juízo. Segundo, a eterna administração do universo restaurado. Agora eu quero falar basicamente aqui do capítulo 4, resumindo o capítulo 4, a igreja arrebatada. Vamos lá? O arrebatamento é o cumprimento das palavras de Jesus registradas no Evangelho de João 14, do 1 ao 3. Ali Jesus estava consolando os seus discípulos acerca da sua partida desse mundo. Porque quando os discípulos de fato entenderam que Jesus iria deixá-los e voltar para o Pai, os discípulos foram tomados de uma tristeza muito profunda, uma tristeza muito grande. E Jesus vai consolar os discípulos com essas palavras. Preste atenção, isso está em João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento será o momento no qual Jesus voltará para buscar sua igreja verdadeira, a igreja invisível, para conduzi-la às mansões celestiais, conforme nos diz o teólogo Joá Caetano, no livro Os Mistérios do Apocalipse. Ali na página 55 do seu livro, ele explica o arrebatamento desta forma. A gente aqui na Escola de Teologia João Ribe Palharim sempre gostamos de lembrar que a segunda vinda de Cristo se dará em duas fases, uma visível e a outra invisível. Na verdade, a ordem é: a primeira parte será invisível e a outra parte visível. A parte invisível é a parte do arrebatamento, quando a igreja sobe para se encontrar com Jesus. Esse fenômeno será invisível aos olhos humanos. Quer dizer que você não vai olhar para o céu e ver um monte de gente voando nas nuvens. Você não vai ter essa visão. O mundo não vai ter a visão dos crentes subindo no céu, sendo arrebatados. Eles não vão ter essa visão. Isso vai acontecer aos olhos dos salvos. Eu vou subir no arrebatamento, você vai subir no arrebatamento e nós vamos nos ver. Mas o mundo não vai enxergar esse fenômeno. Agora, haverá uma outra etapa da segunda vinda de Cristo, que é quando ele de fato desce à terra novamente, e aí todo olho o verá, conforme disse lá o capítulo 1, verso 7 de Apocalipse. A igreja verdadeira que ama o noivo, que obedece a sua palavra, que evangeliza, que tem aliança com Deus,
pela qual o Senhor recebe a glória, a honra e o louvor que lhes são devidos, será arrebatada. Esta palavra arrebatar vem do latim raptar, tirar com violência. Então, vai ser um rapto. Deus vai simplesmente arrebatar, tirar, raptar a igreja da terra. Vai ser assim, ó. Pisquei o olho, a igreja foi arrebatada. Não dá tempo, viu, de você pensar em fazer mais nada. Ou você está preparado para o arrebatamento e no abrir e fechar de olhos você sobe, ou então você de fato vai ter que ficar e tentar uma segunda chance na grande tribulação, o que não vai ser nada fácil. Então vem comigo agora para a página 2. O arrebatamento pode ser comparado ao fenômeno de transladação que ocorreu com Enoque e Elias. Isso aí é importante dizer. O que aconteceu com Enoque? Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Está lá em Gênesis 5, verso 24. Enoque andava com Deus, servia a Deus, agradava a Deus no meio de uma geração corrompida e Deus o tomou para si. O que aconteceu com Elias? A palavra diz que Elias foi levado vivo no redemoinho ao céu. Veio uma carruagem de fogo e subiu com Elias ali no meio daquele redemoinho. Elias não morreu, ele foi arrebatado vivo. O que vai acontecer com a igreja? Bem, se a pessoa estiver viva, a pessoa não experimentou a morte até o dia do arrebatamento, obviamente que ela não vai ter condição de subir para o céu com esse corpo humano. Esse corpo humano que nós temos não aguenta atravessar a atmosfera, não consegue. Se a gente tentar, morreríamos. Então, esse corpo humano tem que ser transformado. Aí é o que Paulo explicou lá em Coríntios, né? Esse corpo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Nós vamos ser transformados para poder fazer essa viagem, mas não vamos precisar morrer. Se a pessoa já morreu e morreu esperando em Cristo, esperando a promessa da salvação, então os corpos dessas pessoas podem estar debaixo da terra, podem estar no fundo do mar, podem estar debaixo de escombros de um terremoto, podem estar desaparecidos nos escombros de uma tragédia. Esses corpos serão ressuscitados. E todos os que morreram em Cristo, ou seja, esperando a promessa da salvação, serão arrebatados juntamente com aqueles que estiverem vivos e forem transformados. Então, só para que você não duvide, não ache isso um absurdo, lembre-se, aconteceu com Enoque, aconteceu com Elias e vai acontecer com a igreja. O pastor João-Ribe Palharim, no livro Jesus, a Vida Completa, ele traz um dicionário teológico no final. Esse livro que você vê ali atrás. O livro Jesus, a Vida Completa, tem esse dicionário exatamente para explicar alguns verbetes da Bíblia que o novo convertido não sabe, que o estudante de teologia tem dúvidas. E nesse dicionário teológico, a palavra arrebatamento aparece lá. A definição que o pastor João-Ribe Palharim dá para arrebatamento é: momento glorioso aguardado ansiosamente pelos salvos de todas as épocas. Cristo em oculto nas nuvens dará ordem aos seus anjos para que toquem as trombetas nos quatro cantos da terra. Nesse momento que antecede a tribulação, a grande tribulação, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, vivendo em fidelidade e comunhão com o Senhor, terão seu corpo transformado num abrir e piscar de olhos, à semelhança do corpo glorificado de Jesus, e serão raptados da terra à velocidade da luz, ao encontro do Senhor nos ares. Aí o pastor João-Ribe cita vários textos bíblicos que falam sobre o arrebatamento. Eu só vou ler Mateus 24, 31, os demais você lê aí no seu ambiente de estudos. Mateus capítulo 24, versículo 31. Olha só. E ele enviará os seus anjos
com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E vários outros textos sobre arrebatamento que você pode ler e confirmar esta informação. Agora, o comentário que tem o Evangelho Reunido a respeito do arrebatamento é muito esclarecedor. O pastor João Ribe Palharim pegou frases de Jesus. Você sabe que Jesus falava muito por parábolas, muito por metáforas. Então, às vezes, a pessoa lê e ela não entende a profundidade do que Jesus estava dizendo. Por exemplo, olha essa frase. Jesus disse: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí vem o comentário do pastor João Ribe. Algumas traduções, algumas religiões afirmam que Jesus já veio em 1914. Olha que absurdo, tem religiões do mundo que acreditam que Jesus já veio, ou seja, que o arrebatamento, a volta de Jesus já aconteceu. Olha que absurdo. Outras, que ele nem ressuscitou. Outras dizem que ele nem morreu. Há até líderes de igrejas dizendo que são o próprio Cristo ou reencarnações de Jesus. Ele nos advertiu para não acreditarmos, porque a sua volta será inconfundível. Ele afirmou isso aqui e em várias ocasiões, em Mateus 16, 27, em Mateus 26, 63 e 64, em Marcos 13, 26, em Lucas 21, 27, em João 14, do 1 ao 3. Quando da sua ascensão, da sua subida ao céu, os discípulos ficaram olhando para o céu e o texto diz, Atos capítulo 1, do 10 ao 11. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, esses varões de branco, né? O Lucas, que escreveu o livro de Atos, traduz dessa forma. Fica claro aqui que são anjos. Esses anjos foram claros na informação. Do mesmo jeito que vocês estão vendo, com os olhos físicos, ele subindo, vocês vão ver com os mesmos olhos físicos ele descendo. Então, eles esclareceram que a volta de Jesus será visível, será inconfundível. Quando ele vier nas nuvens do céu, todos saberão que é ele quem está chegando. E o livro de Apocalipse, lá onde eu comecei com você, no capítulo 1, verso 7, diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Outra frase de Jesus aqui que o pastor João Ribe Palharim explica, está aqui, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está falando dos sinais que irão anteceder sua vinda, ele está falando de um mundo de ponta cabeça, ele está falando de uma verdadeira desordem em todas as áreas, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, enfim, um caos no mundo. E ele disse, quando essas coisas começarem a acontecer, não fiquem com medo, não fiquem tristes, levantem os olhos aos céus e exultem, porque a vossa redenção está próxima. Enquanto as pessoas do mundo ficam estarrecidas diante do caminho sem volta da humanidade, Jesus manda que os seus sintam grande contentamento e com extrema alegria olhem para o céu, porque todas essas coisas anunciam a volta iminente do Senhor e o arrebatamento dos salvos. Agora vamos para outro comentário do Evangelho Reunido. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro e então virá o fim. Esse é o último sinal previsto por Jesus. Jesus deixou bem claro que a missão evangelística em todas as épocas será sempre acompanhada de lutas e perseguições, em maior
ou menor grau, bem como da atuação plena do Espírito Santo, porque a pregação do Evangelho com poder e unção está intimamente ligada ao fim do tempo dos gentios, quando a última pessoa na face da terra ouvir o testemunho de que Jesus é Deus e que só Ele salva, independente, grifa isso aí na tua apostila, independente de recebê-lo ou não, então começará o arrebatamento dos salvos, conforme Ele mesmo profetizou. Não acredite que todo mundo vai aceitar a Cristo. Não, isso é uma realidade que não vai se cumprir. Nem todo mundo vai aceitar a Cristo, porque se assim fosse, não haveria grande tribulação, porque não ia haver ninguém na terra. Se vai haver grande tribulação, é porque vai muita gente ficar na terra depois do arrebatamento da igreja. O que Jesus falou é que o evangelho será pregado. Ele não disse que o evangelho será aceito por todo mundo, mas vai ser pregado por todo mundo. Ninguém vai poder dizer, mas eu fiquei aqui na grande tribulação e eu nunca ouvi falar de Jesus. Ninguém vai poder dizer isso. E você sabe que do jeito que anda o mundo, é cada vez mais fácil conseguir isso. Antigamente os pregadores só conseguiam pregar pessoalmente, para as pessoas que estivessem pessoalmente no mesmo lugar que eles. Hoje, cada dia que passa, a gente prega para mais gente sem precisar sair do lugar. Olha que coisa! Sem precisar sair do meu gabinete, eu estou agora aí na sua casa, aí no seu trabalho. Você pode morar na mesma cidade que eu ou a milhares de quilômetros de distância. E eu estou agora ensinando a palavra para você. Cada dia que passa, isso se torna cada vez mais dinâmico, A comunicação está cada vez mais dinâmica. Então, pregar o evangelho está tendo cada dia mais um alcance maior. Agora vamos ver os comentários aqui sobre o arrebatamento. O texto do evangelho reunido e logo abaixo o comentário. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Perguntaram-lhe, onde, Senhor? E respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Esses textos de Mateus, Lucas, estão aí para você ler na tua Bíblia. Primeiro vamos entender o que é um clangor. Jesus falou que os anjos vão reunir os escolhidos com um grande clangor de trombeta. O que é esta palavra? Clangor é um som rijo e estridente característico de instrumentos metálicos. Você vê que até hoje, quando os oficiais militares vão anunciar alguma coisa, eles fazem o clangor de trombeta. Por que eles não tocam uma harpa, suave? Porque se eles fizessem isso, ninguém ia ouvir, ninguém ia se preparar. Como é que o exército se prepara para a guerra? Toque de trombeta. Então, Jesus vai mandar tocar essa trombeta. Esse clangor será tocado numa frequência que somente os ouvidos dos salvos ouvirão. Olha que coisa forte, hein? Eu vou estar andando na rua, dirigindo meu carro, fazendo qualquer coisa, você vai estar fazendo qualquer coisa. Pode ser dia, pode ser noite, porque você sabe, Enquanto é dia aqui, é noite lá do outro lado do mundo. Por isso que Jesus citou atividades do dia e atividades da noite. Você pode estar dormindo ou acordado, fazendo qualquer atividade. Você vai ouvir um som de trombeta. Quem não é salvo não vai ouvir nada, mas você vai ouvir aquele som e vai ser um som tão profundo, tão penetrante, que à medida que você ouvir esse som, o seu corpo vai começar a ser transformado como a palavra determina. Que coisa gloriosa. Ansiamos por esse momento, não é, minha gente? Naquela noite estarão duas numa cama, estarão dois homens no campo, estarão duas mulheres a trabalhar no moinho. Jesus se referiu às atividades noturnas e diurnas. Afinal, o arrebatamento será de dia ou de noite? Na verdade, será noite e de dia.
Somente há pouquíssimo tempo a humanidade sabe que a Terra é redonda. Na época de Jesus não se tinha essa informação. E por isso, enquanto é dia aqui, é noite do outro lado do mundo. No entanto, o Evangelho eterno de Jesus também já tinha revelado esse mistério há muito tempo. E onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. O que Jesus quis comparar, o que ele quis explicar, o que ele quis dizer com essa frase? A comparação é forte. Os abutres sempre acham os cadáveres. Já pensou nisso? Está lá numa BR, né? Aquela estrada sem nada. Você está passando de carro e vê uma carniça. Pode ter certeza que os urubus estão ali. E quem foi que contou para os urubus que tinha uma carniça lá naquela BR, no meio do nada? Como é que eles acham? Como é que eles encontram? Já parou para pensar nisso? Jesus usou essa comparação. Assim como os abutres sempre acham os cadáveres, onde estiver o corpo de um salvo, uma pessoa que morreu para o mundo, ali os anjos estarão. Existem tragédias que escondem os corpos das vítimas. Aqui no Brasil já ocorreram tragédias e há corpos desaparecidos até hoje. Até hoje, infelizmente. Mas se no meio daquelas vítimas que estão desaparecidas até hoje, tiver um salvo, se tiver um salvo no meio daquelas vítimas ali, eu garanto a você, no dia do arrebatamento, os anjos de Deus vão achar aquele cadáver que está desaparecido, vão encontrar aquele cadáver, vão ressuscitar aquela pessoa e ela vai subir para o arrebatamento. É isso que Jesus quis explicar. Então, temos aqui a igreja arrebatada. Agora, no capítulo 5 do livro de Apocalipse, fala aqui sobre a igreja glorificada. O que seria a igreja glorificada? Vamos ler aqui na apostila a igreja glorificada. Vamos lá? A igreja que foi e é o plano de Deus para a época presente é agora vista transladada, ressuscitada, apresentada ao Filho pelo Pai e transformada no objeto por meio do qual a glória eterna de Deus se manifesta para sempre. Os santos glorificados reinarão sobre a terra. Veja Apocalipse 5, verso 9 e 10, que eu particularmente acho um dos textos mais lindos do Apocalipse. Capítulo 5, verso 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Eu quero até te recomendar, não estou aqui para dar ênfase a esse ou aquele cantor, mas tem uma canção linda, que é uma canção estrangeira, mas que fizeram uma versão em língua portuguesa. Em língua portuguesa chama-se Canção do Apocalipse. Canção do Apocalipse, ou em inglês Song of Revelation. Você coloca aí na sua plataforma digital, coloca lá no YouTube Song of Revelation ou Canção do Apocalipse. Feche os seus olhos e ouça esse louvor. Minha gente, você vai ser transportado para o momento em que a igreja estará na glória. Porque que canção maravilhosa que compuseram baseado nesse texto de Apocalipse capítulo 5, verso 9. Então vem comigo para a apostila. O teólogo Severino Pedro da Silva, no seu livro Apocalipse versículo por versículo, ele lá na página 81, relata que foi predito nas Escrituras que um dia Israel será a cabeça das nações. E isso acontecerá no decorrer do milênio. Você sabe que hoje Israel é um país que eu diria amigo de uns, inimigos de outros. Tem horas que parece que o mundo inteiro está contra Israel. Você já teve essa sensação?
que está todo mundo contra Israel. Mas parece que quanto mais batem em Israel, mais eles crescem. É um povo desenvolvido, a tecnologia de Israel é de ponta, o exército de Israel é um dos melhores do mundo, a cultura, a educação é de primeira, eles têm vários prêmios Nobel. Então é um país assim incrível, mas ao mesmo tempo é um país desprezado, é um país meio esquecido. Só que esse cenário vai mudar. Você pode ler Jeremias capítulo 33 comigo? Jeremias capítulo 33, versículos 7 ao 9. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Atenção para o verso 9. E esta cidade, Jerusalém, me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Esta profecia está falando que um dia Israel vai assumir o protagonismo do cenário mundial. Isso vai acontecer, você pode escrever isso que eu estou dizendo, porque esta palavra é de Deus. Mas Apocalipse capítulo 5, verso 10, nos revela o quê? Veja o que disse aqui o Severino Pedro da Silva, no seu livro Apocalipse, versículo por versículo. Ele diz que a posição do Israel espiritual, ou seja, a igreja, existe o Israel físico, a nação, o povo judeu que mora lá. E existe o Israel espiritual, que é a igreja de Cristo espalhada pelo mundo todo. Nós somos o Israel de Deus, mesmo estando no Brasil, mesmo nunca tendo viajado a Israel. Eu faço parte do Israel espiritual, você também. A posição do Israel espiritual será ainda mais elevada. O texto em foco lembra-nos Mateus 5,5. O que está lá em Mateus 5,5? Sermão da montanha, né? Jesus está falando lá em seu imortal ensino que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Somos assim, como um pobre rebanho que o cordeiro deu ao pastor, depois de se transformar a ponto de nos constituir reinos e sacerdote. Ou seja, isto é, súditos do reino celestial e sacerdotes para Deus, o Pai. Não tem povo mais manso, né, do que o povo de Deus. Eu acho que é por isso que o mundo gosta tanto de bater nos crentes. Porque bater no crente é salvo, o crente não mata, o crente não revida, dá outra face. Então, bater em alguém assim é fácil. Jesus falou, bem-aventurados são os mansos, aqueles que não revidam, aqueles que sofrem a perseguição, porque eles vão herdar a terra. Somos a igreja escolhida, a igreja glorificada, que estará governando juntamente com Cristo. Agora vem comigo para a página 4. E agora eu trago para você aqui um trecho do livro Apocalipse Comentário Exegético. É um livro de Grant Osborne, que também foi traduzido para a língua portuguesa, está aí na bibliografia da apostila. A adoração ao Cordeiro no capítulo 5 faz paralelo com a adoração a Deus no capítulo 4. Você pode comparar Apocalipse 4, a adoração a Deus, e a adoração ao Cordeiro no capítulo 5. Você pode reparar que elas são paralelas, são semelhantes. Os cristãos são culpados pela síndrome de o Jesus de vocês é muito pequeno. É assim que o mundo escarnece da nossa fé, não é? Ah, tadinho do Jesus de vocês. Ah, mataram Jesus de vocês. Olha, se esse Jesus de vocês vier de novo, vão crucificar ele de novo. O mundo escarnece de Jesus com esse tipo de argumento, mas temos feito de Jesus nosso irmão mais velho, nosso amigo, a tal ponto que perdemos a noção de que ele também é o nosso Senhor soberano.
Devemos recuperar a percepção de que Jesus é o nosso Deus, que é digno de adoração no nível mais profundo. Como Javé, ele merece nosso louvor e gratidão por sua soberania e pela grande vitória conquistada na cruz. A escolha do Cordeiro feita por Deus significa que ele não se volta para os poderosos, mas para as vítimas, não para o forte, mas para o fraco, dando outro rosto ao sucesso e ao exercício do poder. Esta é uma mensagem importantíssima para uma cultura de autoengrandecimento. Apocalipse desmascara a cultura humana e a violência que ela institucionaliza. Esta é uma lição importante para uma igreja que não raro tem escolhido o modo de ação secular e não o divino, no qual líderes frequentemente se tornam ditadores em vez de servos. Precisamos, como Igreja de Cristo, estar atentos a um dos sinais da volta de Jesus. Qual foi ele? Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não podemos deixar que o mundo entre nos nossos templos e influencie nossas atitudes. Jesus declarou que somos luz e somos sal. Portanto, é o mundo quem deve ser influenciado por nós. A luz é fundamental. A luz tem que fazer a diferença. Eu estou agora gravando aqui para você num ambiente com uma iluminação especial. Se eu apagar uma das luzes que eu tenho acesa aqui, você vai me assistir com mais dificuldade, você não vai gostar da forma como esse vídeo vai chegar até você. Você vai dizer, tá estranha essa imagem, né? Porque a luz faz a diferença. Se eu apagar uma luz aqui, você vai ver a diferença que vai fazer. Nós somos a luz do mundo. O mundo está em trevas. Cabe a nós iluminar esse mundo. Jesus os comparou também com o sal. A comida pode estar linda, porque você sabe que primeiro a gente come com os olhos, né? A gente vai lá no expositor do restaurante, vê aquele monte de comida bonita, chega, abre o apetite. Primeiro a gente come com os olhos. Mas se na hora que você coloca a comida no prato, que você está animado para comer porque a comida está bonita, se você põe na boca ela está sem sal, você perde a fome, você perde a graça, não é assim? Nós somos o sal desse mundo, somos o sal da terra. Nós temos que dar o sabor, nós temos que fazer a diferença. Um de nós, no meio de uma classe cheia de gente na faculdade, tem que fazer a diferença. Um de nós, no meio de uma família de pessoas que não conhecem a Deus, tem que fazer a diferença. Uma família de cristãos no meio de uma sociedade que não tem a palavra, tem que fazer a diferença. Assim como uma pitada de sal faz muita diferença na comida. Compreendeu esse exemplo? Espero que você tenha gostado desta aula de hoje. Já já voltaremos com mais aulas sobre o Apocalipse. Mas eu quero lembrar a você que me assiste agora que esse curso é patrocinado pelos pregadores do telhado. Sem os pregadores do telhado não é possível levar esse estudo até você. Por isso eu quero te fazer um pedido. Me ajude, torne-se um pregador do telhado. Aí na sua tela você verá a chave Pix da nossa igreja. É o número do nosso CNPJ. Faça um Pix, faça uma oferta, envie-nos o seu comprovante pelo nosso WhatsApp. O mesmo WhatsApp para onde você conversa conosco, manda as suas aulas, você pode mandar por esse WhatsApp ou então nesse número que está aparecendo aí agora na sua tela. Eu mesmo vou receber o seu comprovante e vou orar por você para que a bênção do Senhor te alcance. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.